Muitas pessoas dizem que devemos nos espelhar nos países europeus para alcançarmos o patamar de um país rico. Porém, diferente do que muitos pensam, existem alguns lugares esquecidos na Europa. A pobreza vai além da África e da América do Sul. Hoje iremos te dizer qual o país mais pobre da Europa. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Esse será um marco muito importante para nosso início de projeto. Mas agora, vamos para o vídeo. Para poder estimar a pobreza de um povo, há diferentes maneiras que agências de análise, economistas e até estatísticos utilizam. O mais comum quando assistimos os noticiários é a utilização do PIB e sua variação de acordo com o tempo. Mas observamos que diversos países possuem uma variação alta no PIB e mesmo assim não está tão perceptível as mudanças quando analisamos a situação social de cada um. Por isso, iremos considerar apenas os dados que influenciam diretamente na vida das famílias e das pequenas comunidades de um país. Iremos nos basear na linha de pobreza e considerar aqueles que têm mais pessoas abaixo dessa linha e o seu respectivo IDH, além de outros fatores que influenciam no poder de compra da população, como renda per capita e inflação. Antes da crise que vivemos em 2020, a situação era bem diferente do que está agora. Para termos uma noção de como a Europa está mudada, o país europeu na segunda posição de famílias abaixo da linha de pobreza até 2019 era a Itália. O país que é conhecido pelos carros de luxo mais cobiçados do mundo, pela incrível culinária e por ter sido um importante centro cultural depois da Idade Média, está hoje em uma situação nada interessante. Mas até essa época, o país europeu com o maior número de famílias abaixo da linha de pobreza era a Grécia, devido à crise no início da década passada devido ao alto grau de seu endividamento e gastos públicos. Quando chegamos em 2020, o mundo praticamente parou. Alguns países saíram mais fortes, mas alguns infelizmente foram de mal a pior. Após essa crise no início da década, muitos países não conseguiram se restabelecer aos níveis de antes. Outros, com a situação grave, decaíram ainda mais. Mas afinal, qual o país que tomou a posição da Grécia como o país mais pobre da Europa? De acordo com os métodos que nós dissemos que utilizaríamos e com a instituição europeia Eurostat e a Euronews de Portugal, o país mais pobre da Europa é a Moldávia. É um país que fica no leste da Europa, entre a Romênia e a Ucrânia, ou seja, é uma nação bem fria durante os invernos, mas amena e ensolarada durante o verão. Atualmente possui um dos piores indicadores sociais de toda a Europa. A Moldávia possui um IDH médio de 0,68, porém ainda é mais baixo que a do Brasil, com 0,75. Possui uma renda per capita de 4.551 dólares e ainda tem 26,8% da sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. No entanto, seu nível de desemprego se encontra bem baixo, cerca de 3,31%, mas o que muitos esquecem é que grande parte da população já saiu do país. A Moldávia viveu sob o domínio da União Soviética desde o final da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, a Moldávia era separada entre um território denominado de Bessarábia e uma parte do território ucraniano denominado de Transnistria. Na maior parte da dominação soviética sobre a Moldávia, o país sofreu com a enorme dependência que tinham da Rússia para bens de primeira necessidade. Assim como a Ucrânia durante o comunismo, a Moldávia precisava da importação de suprimentos para manter o mínimo de bem-estar do seu povo, como energia elétrica e algumas matérias-primas. Até que chegou um momento em que a Moldávia recebeu investimentos especiais da União Soviética para modernizar sua agricultura, transportes e até algumas indústrias que estavam destruídas. Mas em troca, além de levar algum desses bens para seu país, a Rússia também devastou as florestas na Moldávia para conseguir madeira para seus empreendimentos internos. Agora pensamos bem. Imagina utilizar um país extremamente pequeno como a Moldávia para repor a necessidade de madeira em uma nação grande como a Rússia. Com certeza não poderia dar certo. Mas mesmo assim, a Moldávia crescia bastante na agricultura e acabou sendo o país de grande importância para a Rússia e os demais países comunistas. Os grãos e as plantações cresciam em qualquer parte da Moldávia, pois seu terreno é muito fértil. Chegou a ser um dos maiores produtores de uva e, consequentemente, também foi um dos maiores produtores de vinho daquele grupo de países. Também produzia muito tabaco e ao norte havia muitos grãos sendo cultivados, apesar de algumas épocas terem um frio bem rigoroso se formos comparar com o Brasil. Na pecuária, a Moldávia também conseguiu romper com as dificuldades da época e cresceu bastante no setor. Era comum em certas regiões ver os pastos com gado, ovelhas e até porcos. Além disso, nos seus rios era possível ver todo tipo de espécie de peixes. Como podemos ver, a Moldávia se assemelha muito com o Brasil. Há um potencial enorme no país devido às suas riquezas naturais, mas infelizmente elas não são aproveitadas para a população. Mas graças à fertilidade do solo do país e à variedade de animais, o país não passou tantos apertos como nos outros territórios da União Soviética, que tiveram um longo período de fome. No entanto, boa parte da população
não possui boas recordações do comunismo, e muitos fazem passeates em nome dos familiares que sofreram com o regime totalitário de Stalin. Hoje já não é mais permitido fotos com o símbolo da foice do martelo no país. Com o colapso da União Soviética, a Moldávia perdeu grande parte do empreendimento estatal, principalmente após a crise russa de 1998. Nessa época, a Rússia estava no processo de transição entre o comunismo e uma economia de mercado. Apesar de haver uma grande liberalização da economia através das privatizações, a Rússia ainda não era tão aberta ao mercado internacional, e naquela época havia uma grande remessa monetária sendo destinada para subsídios de bens de primeira necessidade, como moradia, luz, água, energia elétrica, entre outros. Apesar da Moldávia ter sofrido com a crise da Rússia, ela impediu que um grande mal sobrevoasse o seu país, aquilo que destrói o poder de compra das famílias e pode levar à pobreza de um dia para o outro, a hiperinflação. No colapso da União Soviética, a inflação mensal da Moldávia chegou a mais de 200%, enquanto na época da crise de 1998 chegou a 8%. Para acabar com a inflação e a crise do colapso soviético, a Moldávia decidiu abrir o mercado e privatizar seus serviços de primeira necessidade, como a agricultura e a pecuária. Isso contribuiu para o aumento da competição no país, por consequência, tem a capacidade de impedir altas taxas de inflação. Nos anos 2000, o país manteve uma política monetária de expansão. Isso contribuiu muito para a desvalorização do dinheiro em circulação. Para isso, o Banco Nacional da Moldávia decidiu comprar moedas estrangeiras no mercado internacional. Isso aumentou a reserva de moedas estrangeiras do país, o que manteve o sistema financeiro seguro para garantir como reserva em caso de problemas com a inflação de preços. Se o pior acontecesse, poderia colocar em xeque o relacionamento comercial com outras nações. Na primeira década desse século, ela manteve um crescimento que variou entre 5 a 10%. Porém, as privatizações não continuaram como era previsto. Na última década, houve diversos casos de corrupção no governo, tendo ex-presidentes e grandes empresários presos. Porém, o agravamento da crise começou quando um executivo decidiu utilizar as reservas do Banco Central da Moldávia para emprestar dinheiro para suas próprias empresas, usando o banco privado como intermediário. Esse caso aconteceu a partir de 2012, quando um homem chamado Shor decidiu comprar participações em bancos que passaram a realizar esses empréstimos. Como sabemos, o dinheiro via empréstimo é criado a partir de um mecanismo disponibilizado no sistema bancário no mundo inteiro. O passivo estimado para o país foi cerca de 1 bilhão de dólares. Lembrando que a Moldávia é um país bem pequeno. Isso contribuiu para a quebra do país, que já não estava em boas situações. Atualmente, a situação da Moldávia ficou bem crítica com a especulação de uma crise global. A inflação que tomou conta do mundo se tornou presente na Moldávia. Em 2021, os índices de variação de preços caíam a um crescimento de quase zero, o que é extremamente positivo para um país pobre. Mas esse ano, a inflação já chegou a 31,83%. A quantidade de moeda em circulação aumentou cerca de 20,5% desde 2020, o que contribuiu para a situação além do cenário global. O índice de desemprego é extremamente baixo na Moldávia, mas acontece que grande parte dos jovens costumam se mudar para outros países com o objetivo de ganhar salários melhores, e isso acaba contribuindo para a diminuição nos índices de desemprego. Existem famílias na Moldávia que ganham apenas de 50 a 60 euros por mês, e muitos deles sobrevivem com o que os filhos mandam de outros países. Inclusive, a remessa vinda do exterior é muito maior que as importações da Moldávia. A Moldávia mantém relações de comércio bem próximas com países que passam por dificuldades econômicas, como é o caso da Ucrânia e da Romênia. Isso potencializa ainda mais a situação interna do país. Ainda assim, o país tem aberto sua economia para outros países da Europa, mas sem muito sucesso. Faz mais de 10 anos que madeireiros e vinicultores estão aguardando o processo de entrada na União Europeia. Muitos empresários dizem que seus negócios iam crescer bastante com isso, devido aos baixos preços em que tudo é produzido no país. A economia do país ronda por produtos naturais extraídos da terra. Além da produção de vinho, o país também produz tabaco, hortícolas e frutas. Ainda é pouco industrializado, mantendo sua expertise em produtos naturais. O turismo tem crescido muito graças à sua beleza natural e algumas lembranças soviéticas que ainda remetem àquela época. Outros produtos de primeira necessidade, como os que precisamos para manter uma matriz energética funcional, são importados principalmente da Rússia. Apesar de ter um solo rico e fértil, o país é extremamente dependente nesses quesitos. Lembra bastante o Brasil em algumas características. Nós também somos extremamente ricos em produção de alimentos e a nossa política, assim como a deles, é inundada pela corrupção e formação de quadrilhas. Também temos uma beleza natural exuberante, o que nos torna uma atração potencial para os turistas. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Estamos perto de bater a nossa meta de 1000 inscritos. Contamos com a sua ajuda para que possamos alcançá-la. Até o próximo vídeo.